Raiva e depressão. Amados, dois sentimentos importantes estão agora sendo sentidos com maior intensidade: raiva e depressão. Os velhos conceitos e as velhas crenças, além de não trazerem os resultados positivos esperados, ainda confundem mais as consciências humanas. O que está potencializando a raiva é a intensidade da luz que chega na Terra. Todas as emoções ainda guardadas e memorizadas por éons, por centenas de encarnações, agora precisam vir para a consciência, a fim de podermos senti-las e liberá-las. Em épocas primitivas, quando o instinto dominava os humanos, a raiva era quase que uma regra de sobrevivência. Pela emoção da raiva, o homem atacava, defendia-se e crescia. Foi a raiva que impulsionou a criatividade numa época em que a inteligência era insignificante. Esse sentimento ancestral ainda representa energia de baixa frequência, pois está impressa em nossos registros e em nossas memórias. O corpo físico está deixando a densidade de terceira dimensão. Base predominante de carbono, era matéria muito densa. Agora, na medida em que avançamos para 4D e 5D, o corpo físico vai se transformando num corpo de luz, isto é, num corpo de base cristalina. Então, duas são as situações em que a raiva se manifesta mais forte. Aqueles que ainda não despertaram sentem a raiva de maneira mais primitiva, ou seja, baseada nos instintos. Essa parcela se torna agressiva e perigosa, pois pode agir de forma intempestiva, exatamente como nos tempos primórdios. A segunda situação atinge os despertos. Com a consciência mais alargada, a sensibilidade é maior. Qualquer resquício de raiva ainda em suas memórias pode ser sentido com muita intensidade. E isso está deixando os trabalhadores da luz atordoados. Eles sabem que a raiva não tem sentido de existir, e têm dificuldade de entendê-la. Muitos se culpam por ainda sentir tão desagradável emoção. Mas neste caso, ao entender o processo da cura da nossa ancestralidade, essa raiva passa tão depressa como veio. Já a depressão é outro sintoma emocional que está deixando confusa a própria medicina. Não somente o aumento dos casos, mas a ineficiência dos medicamentos alopáticos tradicionais. Certamente, os profissionais aprenderam as diversas maneiras de manifestação e de cura, mas aqueles que entendem também da influência espiritual e energética sobre a saúde e a doença sabem que há algo diferente agora. Algumas mensagens dos amparadores espirituais estão alertando que grande parte dos diagnósticos de depressão não estão corretos. Claro que ainda existem situações em que os espíritos encarnados precisam expiar seus débitos através da dor, mas a maioria dos casos depressivos são expressões da alma. A alma está dizendo para a consciência que é chegado o tempo das mudanças, porém o ego, que não gosta de mudanças, prefere a zona de conforto. Resiste, resiste e resiste. No início, a resistência até cria e produz energias extras, pois é um estado natural de sobrevivência. No entanto, à medida que o tempo se esgota, o espírito sente que desta vez pode perder a oportunidade de fazer a sua ascensão. Em não fazendo as mudanças necessárias, certamente não conseguirá herdar a nova terra. E esse sentimento se manifesta como um estado depressivo. O inconsciente, que sempre esteve ligado à fonte, sabe de tudo isso. A consciência, ainda envolta no véu do esquecimento, ignora tal situação. Essa briga entre o ego e o inconsciente traz para a consciência uma sensação de derrota, de impotência, de fracasso. Ao sentir tais emoções, um quadro típico de depressão se instala nos corpos físico e emocional. Como este tipo de depressão não tem causas físicas, nenhum remédio pode curar. Pelo contrário, vai intoxicar cada vez mais o organismo e baixar a energia ao ponto de se tornar crônica. Nenhum remédio criado para tratar dores físicas vai conseguir curar dores da alma. É isso que precisamos entender. Somente a tomada de consciência do porquê de tais sintomas,
pode trazer a cura definitiva para essas dores da alma. A parte interessante disso tudo é que, ao tomar consciência das coisas, as dores realmente se vão e não voltam mais. Lembre-se que a ciência está a serviço do homem, mas ela não possui nenhum meio de atender o espírito. Por enquanto, pois num futuro próximo, na medida em que a era do homem material se extingue, vai surgindo a era do homem espiritual, e a ciência também vai se adaptar ao novo humano. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê!